dos seus custos. Vai ter que pagar o salário para os donos desse fator de produção. A mesma coisa com o capital. Se a empresa resolve, né, aumentar seu estoque de capital, alguém tem que financiar isso, né? Vão ser os acionistas, por exemplo, que vão financiar, vão fazer mais aporte de capital, de dinheiro na empresa, para a empresa poder comprar mais máquinas e equipamentos. Então, tem que gerar lucros para remunerar esses acionistas, ou então a empresa vai tomar recursos no sistema financeiro, vai ter que pagar juros. Então, o capital também tem o seu nível de custo. Bom, do ponto de vista do comportamento dos custos em relação ao volume produzido, nós poderemos ter aqui custos fixos e custos variáveis. Nós temos custos fixos e custos variáveis. Qual a definição de custo fixo? É aquele que não se altera, tá? Não se altera, mesmo com variações na quantidade produzida. Então, alguns custos permanecem inalterados, mesmo que a empresa produza mais ou menos, ou ainda que a empresa não produza nada em termos físicos, tá? Esses custos não se modificam, eles não dependem do volume físico produzido. Exemplo, os custos com a manutenção dos equipamentos, o custo com o aluguel, né, do prédio, a depreciação das máquinas, são todos aqueles custos que têm um valor independente do volume físico produzido, são chamados custos fixos. Eles podem até alterar por outros fatores externos, mas eles não dependem da produção física. Os demais custos que dependem do volume produzido são chamados de custos variáveis. Então, o custo da mão de obra, por exemplo, né, da mão de obra diretamente empregada aí na produção de bens, é um custo variável. Se eu vou produzir uma quantidade maior de mercadorias, eu preciso de mais trabalhadores. Então, eu vou ter um acréscimo no meu custo com mão de obra. Por outro lado, se eu não vou produzir nada, eu vou dar férias coletivas aos trabalhadores, né? Então, teria aí também a redução dos meus custos variáveis. Então, nós temos aqui alguns conceitos, né? Em primeiro lugar, temos aqui custos totais, né? O custo total, custo fixo total, custo fixo total, e CVT, que é o custo variável total. Bom, já dá para perceber que esses aqui estão relacionados, né? O custo total é a soma do custo fixo total com o custo variável total. A empresa vai ter esse nível de custo, depende de uma parte é fixa e depende aqui de uma parte que é variável. Custos fixos não têm nenhuma relação com o volume produzido, mas os custos variáveis têm, são uma função da quantidade produzida. Além disso, nós teremos aqui também o conceito de custo médio. Custo médio, pessoal, nós vamos basicamente nos referir aqui. Pense num custo unitário. Pense algo como um custo unitário. Se a gente pegar todos os custos da empresa e fizermos, né, um levantamento, isso aí deu quantos reais? Deu X reais. Dividido pela quantidade produzida, nós temos, na média, o custo unitário, né, o custo de cada unidade de produto. Então, custo médio, nós temos exatamente o custo total dividido pela quantidade produzida. Se a nossa fazenda teve custos totais de, 100 mil reais e produziu aí, vamos supor, produziu 100 milhões de sacas de milho, então teve um custo aí total, né?
100 mil reais sobre 100 milhões, 0,001. Vamos pegar valores assim. Digamos que o custo total foi igual a 1 milhão, para ficar mais fácil aqui. 1 milhão. E produziu 500 mil sacas de milho. Então, teve um custo aqui médio de R$2. Certo? Gastou R$1 e produziu 500 sacas de milho. Então, cada saca de milho saiu a R$2. Estou inventando esses valores aí. Só para mostrar que o custo médio dá, né, uma ideia do custo unitário, o custo que está embutido em cada unidade de produto. Bom, esse custo médio, nós podemos desdobrar ele em duas partes. Podemos ter aqui o custo fixo médio e temos o custo variável médio. Custo fixo médio é o quê? Custo fixo médio nada mais é do que o custo fixo dividido, custo fixo total, né, dividido pela quantidade produzida. E o custo variável médio, né, CV, custo variável, ME, médio, é igual ao custo variável total dividido pela quantidade produzida. Além desses aqui, nós vamos ter mais um que é o custo marginal. Custo marginal, vocês já devem estar imaginando que é o quê? Bom, marginal é algo que acontece na margem, nos acréscimos. Então, o custo marginal vai mostrar para a gente a variação do custo total quando varia a quantidade produzida, o volume físico produzido. Atenção, hein? Esses 4 conceitos aqui são fundamentais e vão aparecer em muitas questões. Como se comporta o custo médio e o custo fixo médio, como é que ele se comporta também, e o custo variável e o custo marginal. As questões vão ficar lhe perguntando o tempo todo se eles aumentam, diminuem, se são positivos, negativos, crescentes, decrescentes. O tempo todo sempre vai ter uma questão perguntando sobre isso. É muito frequente esse tipo de pergunta. Então, vamos ver o comportamento de cada um deles. São esses 4 tipos de custo que nós precisamos identificar como é que eles se comportam. Tá? Então, vamos fazer mais alguns gráficos aqui. Vamos fazer aqui na parte de cima do nosso quadro. Nesse gráfico aqui, eu vou representar, de acordo com a quantidade produzida, qual será o valor. Tá? Dá um zoom aqui nesse gráfico. Dá um zoom aqui. Isso. Em primeiro lugar, o custo fixo total, como é que ele se comporta? O custo fixo total é um certo valor, né? É um certo valor aqui, diferente de zero, e apresenta a seguinte característica: qualquer que seja a quantidade produzida, né, qualquer que seja ela, esse custo fixo não se altera. Então, o custo fixo total se comporta dessa forma. Se eu produzir zero, digamos que esse custo aqui seja igual a 600 reais. Se eu produzir zero, o custo é 600 reais. Se eu produzir uma unidade, ele é 600 reais. Se eu produzir 100 unidades, ele é 600 reais. Ele não se altera. Então, ele é representado assim, uma reta completamente horizontal. Agora, o custo variável total, ele depende da quantidade produzida, do volume produzido. Então, o custo variável total, ele vai ter esse comportamento aqui. Custo variável total. Ele vai ser crescente em relação à quantidade produzida. Se o volume físico de bens está aumentando, eu tenho incremento no meu custo variável total. E o custo total? O custo total é a soma dos dois. É a soma do custo fixo
com o custo variável. Então, o custo total vai ser pelo menos igual ao custo fixo. Quando a quantidade produzida for igual a zero, o custo total vai sair daqui e vai se comportar igualzinho ao custo variável total. O custo total vai se comportar assim. Bom, mas aqui são valores totais. Custo fixo total, custo variável total e o próprio custo total. Eu estou interessado agora em analisar aqueles outros custos que nós vimos alguns instantes atrás. Né? Então, nesse gráfico aqui de baixo, vamos fazer primeiro o custo fixo médio. Né? Olha aqui, ó, o custo fixo médio, como é que ele se comporta? Olha a fórmula do custo fixo médio aqui embaixo. Né? Olha a fórmula aqui. Ele é o custo fixo, que não se altera nunca, dividido pela quantidade produzida. A quantidade produzida pela empresa, o que vai acontecendo com ela? Vai aumentando. Né? Ora, se isso aqui é uma fração, um numerador que é constante e um denominador que ele vai crescendo, o que vai acontecer com essa fração então? Ela vai diminuir. Então, custo fixo médio apresenta esse comportamento. Atenção, hein? Olha aqui o custo fixo médio. Custo fixo médio apresenta esse comportamento. Ele é positivo, o tempo todo ele é positivo. Todos os custos aqui são positivos. São valores monetários que a empresa tem que pagar, são valores, é positivo. Agora, ele é decrescente. A curva de custo fixo médio, ela é sempre, pessoal, decrescente. Por uma razão muito simples. Ela é a divisão do custo fixo, que não se altera nunca, em relação à quantidade produzida, ele não se altera. Ele está sendo dividido pela quantidade produzida, que está aumentando. Então, teremos aqui esse comportamento do custo fixo médio. Bom, e o custo variável médio? Olha aqui o custo variável médio. Olha a nossa fórmula aqui. Ele é o custo variável total, né? Cadê aqui embaixo, né? Onde está minha mão aqui? Ó, custo variável total dividido pela quantidade. Então, esse custo variável médio, como é que ele vai se comportar? Bom, olhando aqui para o nosso gráfico, olhando aqui para cima, eu vi que o custo variável, ele vai subindo dessa maneira. Só que ele não se comporta assim, ele não tem um crescimento constante. Não é assim que ele vai se comportar. O custo variável, né, total, na verdade, vai se comportar da seguinte maneira. Ele vai crescer bem devagar e a partir de um certo momento ele cresce muito rápido. O custo variável total vai se comportar assim. Por que isso? Por causa da lei dos rendimentos decrescentes. Então foi para isso que serviu aquela teoria da produção. Olha aqui, ó, no curto prazo. Olha aqui o que acontece no curto prazo. Eu estou aumentando a quantidade de trabalhadores, né? É curto prazo, então a quantidade de capital é fixa. Eu estou aumentando a quantidade de trabalhadores, estou obtendo crescimento na produção, mas a produção, a partir de um certo momento, começa a crescer cada vez mais lentamente. Então, eu aumentei um trabalhador, então estou pagando mais um salário, não é isso? E obtive 4 unidades de produto. Aí contratei mais um trabalhador, vou pagar mais o salário, meu custo cresceu, né? E estou obtendo agora 3 unidades de produto. Contratei mais outro trabalhador, estou pagando mais um outro salário. E obtive agora mais 2 unidades de produto. Então, como o produto marginal está diminuindo, o produto médio também está diminuindo, isso vai fazer com que o meu custo variável, a partir de um certo momento, comece a crescer.
mais rápido do que a produção. É por isso, pessoal, no nosso gráfico aqui, é por isso que o custo variável ele vai crescendo. Enquanto a firma tem uma produtividade muito alta, esse custo cresce devagarinho. À medida que a produtividade da firma começa a baixar, esse custo vai disparando. Então, o custo variável médio, o custo variável embutido em cada unidade de produto, tem o seguinte comportamento. Ele vai diminuir até um certo momento e depois disso ele começa a aumentar. Esse aqui é o custo variável médio. Atenção, é importantíssimo o formato dessa curva. A lei dos rendimentos decrescentes provoca o formato dessa curva de custo variável médio. À medida que eu estou aumentando a produção, eu estou aumentando a produção com um custo adicional muito baixo. Esse aqui é o sentido, estou aumentando a produção e para obter esses aumentos de produção, em termos relativos, eu gasto muito pouco. Então, o custo variável embutido em cada unidade da mercadoria está diminuindo. Quando ele chega no seu ponto de mínimo, aqui eu já tenho rendimentos decrescentes. Eu continuo aumentando a produção, só que para aumentar a produção, eu preciso fazer um esforço muito maior em termos de custo. Então, o custo variável médio, ele vai aumentando, ele vai se elevando. Bom, se o meu custo fixo total, mais o custo variável total, se a soma resulta no custo total, né, então teremos a curva do custo total se comportando assim também, exatamente igual à curva de custo variável total. E aqui embaixo, no nosso gráfico, a mesma coisa. A soma dessas duas curvas vai resultar aqui na curva de custo médio. Curva de custo médio. Então, o custo médio também. Ele sempre é um pouquinho maior do que o custo variável médio. Por quê? Porque ele é a soma dos dois. Ele é a soma do custo variável médio e do custo fixo médio. A soma dessas duas curvas resulta nessa daqui. Bom, falta mais uma para a gente representar, que é a curva de custo marginal. Vou fazer ela aqui pontilhada. Pronto, está aqui, custo marginal. A curva de custo marginal, eu representei ela nesse formato, né, pontilhado, vai apresentar esse comportamento. Ele é uma curva crescente. O custo marginal é crescente. Por que, pessoal, que o custo marginal ele é crescente? Porque o produto marginal é decrescente. Olha aqui. O produto marginal é decrescente. Não é isso? O produto marginal é decrescente. Então, eu estou contratando mais trabalhadores. Imagine que cada dia eu contrato um novo trabalhador. Então, cada dia eu pago mais um salário. A minha folha de pagamento vai aumentando. Mas o produto adicional que eu vou obtendo vai diminuindo. Então, nesse gráfico aqui, que mostra o comportamento dos custos em função do nível de produto, o fato de haver rendimentos decrescentes de escala vai trazer essa consequência. Cada unidade nova de produto vai custar mais caro do que a anterior. O esforço para produzir uma unidade de produto vai ser cada vez maior. Então, por isso que a curva de custo marginal ela é crescente. Tá? Essa curva ela é crescente. Bom, esse gráfico tem uma série de propriedades importantes e que costumam ser cobradas. O que é que as questões de concurso cobram? Primeiro, elas cobram o seguinte, uma questão vai lhe perguntar, muitas vezes a questão não coloca gráfico nenhum e lhe pergunta, por exemplo, algo do seguinte tipo.
Quando a curva de custo marginal for maior, quando o custo marginal for maior do que o custo médio, este será decrescente. É esse tipo de pergunta que vai aparecer. Verdadeiro ou falso? Quando o custo marginal for superior ao custo médio, este será decrescente. Verdadeiro ou falso? Então, é uma questão que, pensando na teoria econômica, fica difícil. Você tem como responder, mas fica difícil. O gráfico já lhe mostra automaticamente. Essa questão estaria perguntando isso. Se o custo marginal é maior que o custo médio, onde é que a gente pode ver isso aqui nesse gráfico? Aqui, um ponto mais ou menos aqui assim. Um ponto, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar esse ponto A. Nesse ponto A, o custo marginal quanto é? Então a gente vem aqui para o eixo. Está aqui. Isso aqui seria o custo marginal. E o custo médio nesse ponto A? Bom, esse ponto A equivale a essa quantidade daqui. Essa quantidade, por sua vez, equivale a esse custo médio. Então, para esse ponto A, o custo marginal ele é maior do que o custo médio, né? Mas o custo médio ele é crescente. Então, a questão estaria errada, né? A questão, ele perguntou, quando o custo marginal é maior que o custo médio, este é decrescente? Não, ele está crescendo. O custo marginal, né, está crescendo. Para responder essa questão sem pensar no gráfico, tem como responder? Tem. Basta que você conheça os conceitos, né?